Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos conversar acerca do livro Enigma dos Sonhos. Livro Enigma dos Sonhos.blogspot.com, onde você vai encontrar muitas respostas para o seu mundo virtual, para o seu mundo dos sonhos. Vamos falar acerca da demonologia, sexo com os espíritos, né? Ou seja, existiria sexo com os espíritos? Não seria conversa de pessoas místicas? Os demônios podem fazer sexo com uma pessoa? Então vamos ver o que o livro diz, né? Vamos fazer um comentário sobre isso aí. Acontece muito, né? Acontece muito a questão de sexo com espíritos. Geralmente é no terceiro sono. Ou seja, a pessoa está dormindo, de repente aquela pessoa tem aquele sonho e pensa que é uma relação sexual. E quando ele descobre, não é uma pessoa que está transando com ele, mas um espírito, geralmente um lobo, né, geralmente uma pessoa. E ele dá aquela acordada, e quando dorme e acorda de novo, fica na dúvida se é sonho ou se é realidade. Existem centenas de casos assim, porém não é divulgado, né? Por que não é divulgado? Porque as pessoas vão pensar o quê, né? Que a pessoa está endemoniada, né? Que a pessoa está louca e muito mais. Mas vamos lá, os espíritos costumam fazer sexo com as pessoas por muitos motivos. Por muitos motivos. E a sociedade tem muitos casos assim, muitos casos dessa forma. Os motivos que os espíritos têm para transar com as pessoas primeiro, motivo hereditário. Quando eles dormem com a pessoa, ou seja, quando eles transam com a pessoa, eles estudam a hereditariedade das pessoas. Ele está estudando a família genética, o código genético daquela pessoa quando transa com ela. Então, um espírito hereditário, para ele passar, vamos dizer, de um pai para um filho, de uma mãe para uma filha, ele antes transa com aquela nova soma, com aquela nova pessoa, para analisar a questão hereditária e como forma de posse também. Mas ele está analisando a forma hereditária daquela pessoa, a corrente hereditária. O segundo motivo que nós podemos alegar, porque os demônios costumam transar com as pessoas, demônios de perseguição. Ou seja, existem demônios que perseguem famílias inteiras. Famílias inteiras. E nessas perseguições eles costumam transar com um, com o outro, tanto homem quanto mulher, né? Tanto homem quanto mulher. Agora, no caso da mulher, quando se acontece fatos assim, ela começa a se esfriar para o sexo real, né? Para o sexo com o homem, com pessoas vivas. A transa dessas pessoas com o espiritual faz com que elas esfriem para o material, para o real. O terceiro motivo que nós podemos alegar, segundo o livro Enigma dos Sonhos, é o livro que são espíritos opressores, ou seja, aquelas pessoas que realmente têm problemas espirituais, elas são oprimidas por seres malignos, e aqueles seres costumam à noite, principalmente de lua crescente ou lua cheia, no sono daquela pessoa transarem com ela. Mas existem casos, né, inclusive fizemos a exorcisão de vários deles, que eles conseguem transar com a pessoa até a pessoa acordada. Até a pessoa acordada recebe a visita deles, é presa no chão e aí há um ato sexual com aquela pessoa, tanto mulher quanto homem, né? E no ato sexual eles conversam com a pessoa, falam frases eróticas e tudo mais, né? Isso aí são espíritos opressores. Às vezes eles apresentam também em formas de sonhos eróticos, mas é muito raro, porque o sonho erótico é comum à carne humana. Todo ser humano é passível de ter sonhos eróticos. Através do sexo, eles estudam a hereditariedade, eles tomam posse. No caso dos espíritos opressores, eles oprimem, porque no momento que eles conseguem uma transa ou com o marido ou com a mulher, eles esfriam, principalmente a mulher para o marido, e esfriam o marido para a mulher, né? E eles conseguem estudar a hereditariedade mais profunda que aquela pessoa possa ter. Existem muitas espécies de possessões, né? Uma delas acontece através do sexo.
Existem muitas espécies, né? Possessões ideológicas, demônios conseguem tomar conta da mente da pessoa e com aquela possessão daquela ideologia, ele consegue manobrar toda a vida da pessoa. Por exemplo, ele coloca uma ideologia na cabeça da pessoa. Ah, pai, ser homem é ser raparigueiro. Então o cara fica com aquilo fixado na cabeça. Ser homem é ser raparigueiro. Ser homem é ser raparigueiro. Então ele começa a ser um devasso na vida, seguindo essa ideologia que Satanás colocou na mente dessa pessoa. Existem várias possessões e você pode ver nas demais palestras sobre as áreas e as formas de possessões. E no caso do sexo seria uma possessão também, porque no momento que o espírito está transando com aquela pessoa, ele está tomando posse completamente da mente daquela pessoa e analisando as hereditariedades, as forças genéticas, as correntes genéticas daquela pessoa. Uma espécie de possessão que é uma das mais profundas que tem. E o espírito chega a ter ciúmes daquela pessoa. Então quando aquela pessoa ela tem uma outra pessoa, aquele espírito persegue, acaba casamento, acaba noivado, acaba tudo. Porque ele tem aquela possessão. Isso parece coisa fanática, mas não é, né? Não é. É uma coisa muito real nesse mundo aí fora, né? E muita gente sofre com essas espécies desses tipos. Aí alguns dizem, não, foi os extraterrestres que transaram comigo e tal. Tudo bem, mas o Satanás também é um extraterrestre, ele não é da Terra, né? Então existe toda essa ideologia, mas na verdade o conceito é real. E as pessoas que estiverem passando por esse problema, eles têm que correr imediatamente para um socorro espiritual. Tem que procurar um pastor, né? Um padre que trabalhe com isso, se você não é evangélico, mas você não pode ficar nessa situação, porque esse espírito ele vai continuar, e geralmente eles passam dentro da casa para 1, para 3, para 4, para 5, depois ele está trazendo com a família toda, com filho, com mulher, com mãe, com tudo. Então você tem que dar um basta nisso aí, em nome do Senhor Jesus. E de antemão eu digo para a tua vida, em nome de Jesus, todo mal está repreendido. As pessoas ficam com dúvidas se foi sonho ou se foi real, né? Houve casos de pessoas recém-casadas, né? E à noite a mulher subia em cima dele e ele fazia seu ato sexual normal. Só que no final do ato ele olha que a mulher está cabeluda, né? E quando ele olha não é uma mulher, é um lobo terrível. E ele dá aquele grito e acorda e não sabe se era real, não sabe se era sonho, não sabe se era pesadelo. E o que era isso? Era um espírito hereditário que veio visitá-lo e quis tomar posse dele utilizando o sexo, né? Geralmente quem transa com as pessoas são espíritos em forma de mulher, que é geralmente a pombagira, né? Lobo, o lobisomem, né? Um lobo grande ou um lobisomem mesmo. E existem também possessões sexuais, que o nome certo é isso, possessões sexuais, onde a pessoa não vê ninguém, né? Principalmente mulheres, só escuta a voz falando enquanto ela é possuída sexualmente, né? Outras são possuídas na masturbação. Então tanto homem, mas principalmente mulher. A maioria dos casos de possessão sexual espiritual acontece na masturbação. Quando as mulheres se masturbam, então há uma possessão. Algumas delas entram em transe e fantasiam demais, mas sabem que aquilo é um espírito. Não estou dizendo que a masturbação é um espírito, mas estou dizendo que alguns casos se manifestam na masturbação feminina e masculina, principalmente na masculina. Existem N casos, né? N casos, e no mundo inteiro já houve esses casos. E são casos terríveis, de possessões terríveis. Principalmente a pombagira, ela gosta de provocar sonhos eróticos só com a presença dela. Ela não precisa nem estar dentro da pessoa. Só a presença dela, ela produz sonhos terríveis. Geralmente sonhos que envolvem até sexo que a pessoa não concorda, né? Isso já é um sinal que ela está por perto, né? E quando ela toma posse, então ela pratica o sexo mais fortemente. E isso gera uma ligação muito forte entre a pessoa e o espírito. Essa espécie de possessão que está repreendida na tua vida e na vida de todos os familiares teus,
ela acontece, ela não é muito rara, é rara, mas não é tão rara assim não. E todas as pessoas que têm esse problema devem urgentemente procurar ajuda espiritual. Essa é um tipo de possessão. E maiores informações, você lê o livro Enigma dos Sonhos e você vai encontrar maiores informações acerca das possessões dos demônios, possessão sexual. Deus te abençoe. Que a graça bendita do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Todo-Poderoso esteja sobre a tua vida hoje e sempre. Amém. Vamos continuar falando acerca dos espíritos, né? Falamos acerca dos estupros produzidos pelos espíritos, sexo com os espíritos. Falamos que isto retrata uma possessão maligna terrível e que, apesar de ser raros os casos que se sabem, não é tão raro assim os seus acontecimentos, né? Então, continuando falando acerca deles, e que o sangue de Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a minha também, porque a palavra de Deus nos garante a vitória sobre todo o mal, e a graça de Deus nos protege de todo o mal. Continuando falando acerca dos espíritos, né? Os espíritos, eles nem são femininos nem masculinos, mas a energia que acompanha esse espírito pode ser a energia feminina e a energia masculina. No caso, por exemplo, Sepilintra teria, né, uma energia masculina e Pombagira teria uma energia feminina. Então, e os nomes deles, você dê uma olhadinha acerca dos nomes dos demônios, você vai perceber que são pseudônimos, ou seja, são apelídios que são dados a esses seres. Eles não se chamam, né? É uma casta, né, de anjos caídos que tem uma energia masculina ou feminina e que tem funções. E essas funções seguem apelídios, pseudônimos que revelam a sua natureza. Vamos ver os demônios mais citados, né, mais falados, né, nesse mundo espiritual aí e tudo mais, né? O mais conhecido é a Pombagira, que é um espírito de atração. Esse espírito, ele gera uma tesão sexual muito grande. Também ele age do outro lado da moeda. Ele gera uma repulsa muito grande. É um espírito que mexe com a questão magnética da pessoa. É um espírito que age muito nos casos de sexo ilícitos, né? Ou seja, gerando adultérios, sexo, né, que não é o heterossexual, né? E tudo mais. E muitos casos de atração sexual é produzido pela Pombagira. Os bruxos utilizam muito esse demônio, né, sabendo que o preço é muito alto que eles cobram depois. As pessoas utilizam o serviço do demônio e esquecem que tem que pagar, né? Quando a pessoa faz uma bruxaria, uma macumba, o que é uma bruxaria? O que é uma macumba? A macumba, a bruxaria, é uma aliança. É uma aliança. Você acha que demônio come farofa? Você acha que demônio bebe champanhe ou bebida alcoólica? Não. Aquilo ali, o que é uma macumba? É uma aliança entre a pessoa e o espírito. Então vamos dizer que uma namorada quer trazer de volta o seu namorado. Então ela vai fazer uma macumbinha, né, para esse namorado vir. Então o bruxo invoca a Pombagira. E a Pombagira vai trabalhar. Ela trabalha, ela pode até trazer. E se trouxer, então a aliança foi completada. E esse demônio passa para a vida dessa pessoa e segue ela durante toda a vida, passa até para os filhos, se não houver um corte. Aí é neste momento onde nascem os demônios hereditários, né? Por causa dessas alianças. Temos que fazer aliança com a luz. As trevas não te beneficiam em nada. Eles podem até te beneficiar em alguma coisa, mas depois eles te prejudicam. Faça aliança com Deus. Deus, Ele é forte, Ele é poderoso, só que Ele age conforme a legalidade. Ele não vai forçar ninguém a chegar para você. E a Pombagira força, né? Mas a pessoa que fez o acordo com ela sofrerá alguns danos. Não é ameaça não. Não estou ameaçando ninguém. Eu estou dizendo que irá colher.
E se você fizer alguma macumba para prejudicar alguém, você vai ser prejudicado, porque vai voltar para você. Com certeza vai voltar para você. O outro demônio, né? O demônio da pombagira, ele costuma apresentar em forma de pomba, não branca. Geralmente é uma rosada, ganso, né? Ave de pena. Né? O outro demônio mais conhecido também é o tranca-rua. Né? Ele geralmente gosta de usar chapéu em suas aparições e bengala. Né? Ele é um demônio assim, metido a charmoso. Né? Então ele está sempre com um chapéu. E a ação dele é sempre dentro de uma lógica, de uma filosofia, né? É diferente de outros que vão e querem destruir logo, ele vai logo naquele jeito malandro, né? Malandro dele sim. Então é um espírito com energia masculina e o nome dele já está dizendo, tranca-rua, ele fecha os caminhos das pessoas. Mas ele está derrotado em nome do Senhor Jesus Cristo, né? O Exu Caveira é um demônio de vingança, de ódio, de raiva, né? E ele geralmente se apresenta em forma de cachorro, cachorro preto, cachorro vermelho, né? E ele, quando se apresenta em forma de homem, ele se apresenta em forma de um homem com a cara seca. Por isso que o nome é Exu Caveira, que a cara dele é como se fosse uma caveira. Eles gostam de se apresentar muito em lugar de sacrifício, em lugar de condenações, né? Onde foram enforcados muita gente, essas coisas, ele gosta de aparecer. Tem também o Zé Pilintra. O Zé Pilintra é um demônio da bebida, da cachaça, né? Ele leva as pessoas a beber, a se viciar terrivelmente nas bebidas. E ele é um demônio extremamente desorientado, ele gosta muito de bagunça, de beber e de destruir as pessoas na bebida. Mas ele está derrotado em nome de Jesus. Mas essa palestra do livro Enigma dos Sonhos é para você conhecer, né, mais ou menos como é a ação desses seres. Maria Mulambo é um demônio de relaxo, né, relaxamento, ou seja, geralmente ela se apresenta a pessoas que acabam relaxando na vida, ou seja, essas pessoas elas acabam juntando muita coisa. É um demônio que mistura muito passado das pessoas. Então é tendencioso da pessoa guardar mágoa, ódio, alguma coisa, né, momentos antigos, roupa velha, né, e o nome já está dizendo, né, é um demônio de relaxo, né. Sombras, as pessoas costumam muito ver sombras. Quem são as sombras? O que elas fazem? As sombras são demônios de atraso, exato. Elas atrasam as pessoas, elas procuram reter a luz que do teu peito brilha, que Jesus colocou. As sombras tentam desfazer a tua luz, desfazer a tua sorte, impedir o teu sucesso. É um demônio de atraso, de prejuízo, e geralmente um demônio, né, de hereditário, vem de pai, da mãe, né, e tem essa característica. A pessoa está na sala e de repente ela passa. Aí tem a sombra feminina e tem a sombra masculina. A sombra feminina é uma coisa, a sombra masculina é outra. Mas todos eles representam demônios de atraso. Os assovios, né, são também demônios. Aqueles assovios geralmente aparecem em mata, né, e é um demônio de encantamento. Ou seja, ele age em cima do encantamento. Ele costuma encantar as pessoas e tirar o juízo da pessoa por algum tempo. Então as pessoas escutam na mata esse assovio, e se ficar escutando, ela acaba perdendo o tino e se perde na mata sem saber, fica meio leso, como diz aqui no Nordeste, né? E são avisos que existe um demônio de encantamento por ali, né? Vultos e vozes. Como eu falei do vulto, agora as vozes. As vozes geralmente é assim, chamando fulano, beltrano, cicrano, nunca é cicrano, beltrano, é sempre cantando. São demônios que não têm funções corretas ou diretas. Então eles estão por ali procurando alguma coisa para fazer. E se você responder, poderá estar dando autoridade para eles entrarem na sua casa. Também essas vozes significam avisos que tem alguém espiritual por ali. Eles são obrigados a avisar que estão por ali. Por isso que existe o gatilho universal, né? Geralmente pessoas que têm problemas espirituais, ou seja, possessões, têm muita dor de cabeça, né? Às vezes é possessão e às vezes é uma tentativa de possessão,
né? Geralmente a dor na nuca, uma dor muito constante na nuca. Isso pode representar que o demônio está se encaixando, ou está tentando encaixar, tentando possuir aquela natureza. E se o demônio passar muito tempo plugado, encaixado numa pessoa, com certeza o aparelho pensador da pessoa, que é o cérebro, né, que é o centro nervoso humano, correrá graves riscos e a pessoa poderá ficar louca. Por isso que as pessoas que passam muito tempo possessas, ou fica demônio saindo, entrando, demônio saindo, entrando, elas correm o risco e acabam no hospital psiquiátrico. Né? Tá aí o esclarecimento acerca dos principais demônios, suas funções, principais características que apresentam no mundo espiritual. Deus te abençoe e te ilumine. Amém. Paz e luz, muita paz, muita luz no teu caminho. Jesus te abençoe e te guarde sempre, na graça de Deus. Vamos falar sobre um tema, conversar sobre um tema bastante abrangente, que é o sexo. Vamos falar sobre o sexo e a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre o sexo? Qual é a visão bíblica acerca do relacionamento sexual do ser humano? Então vamos adiante. Em primeiro lugar, queremos dizer para você que o sexo é uma bênção. O sexo foi deixado por Deus, foi criado por Deus. Então não foi o diabo que criou seu pênis ou sua vagina, foi Deus que criou o sexo. Sendo Deus o autor do sexo, ele fez uma coisa muito boa. E quando Deus fez Adão e fez Eva, fez o macho e a fêmea. Nisto deu o poder de um satisfazer o outro, de um prestar um serviço ao outro, de um dar prazer ao outro. Pois bem, o sexo, ele é muito abrangente, ele envolve muitas coisas, envolve questões políticas, envolve questões espirituais, legalistas, raciais, de todas as culturas, cada uma tem uma visão diferente do sexo. E às vezes uma cultura só ela tem uma visão diferentíssima. Numa área ela é muito radical, na outra área ela é muito liberal. Por exemplo, encontramos no antigo Japão, nos nipônicos, uma área muito rígida para o sexo, muito mesmo. Mas quando a pessoa casava, tinha uma casinha com buracos, que as pessoas entravam para fazer sexo lá dentro, e a vizinhança toda era chamada para ver a primeira relação sexual, do jovem nipônico com a jovem. Então ele tinha que dar show. Também encontramos isso na igreja medieval, onde muitos casamentos nobres, a virgindade da mulher era tirada frente a autoridades, ou seja, juízes, padres, bispos e até papas observavam a primeira relação sexual. Então, nós encontramos na história uma diversificação muito grande sobre sexo, a visão sexual. E uns dizem, não, Deus quer assim. Outro diz, não, Deus quer desse jeito. A outro diz, não, não é assim não, Deus quer assim. Outro quer assim, e cada um que diga a sua visão acerca do sexo. Mas o que a Bíblia diz acerca da sexualidade, do sexo do ser humano? Então, em primeiro lugar, como eu falei, o sexo é uma bênção dada por Deus para o homem. Ela representa a área do poder e da autoridade. Então, por isso que há muitos problemas nessa área, porque nós estamos em um estado não perfeito como Adão vivia. Adão fazia sexo com Eva? Sim, fazia. Deus fez Adão para fazer sexo com Eva, sim. E ela poderia ter até parto, porque depois do pecado, Deus disse para Adão que ela, sua mulher, Deus disse para Eva que ela teria parto com dores. Então, antes ela teria sem dores, depois ela teria com dores. Então, nós encontramos aí uma parte onde Eva iria sofrer, que era justamente ter um filho, ter o prazer de ter um filho. Este prazer viria acompanhado de dores.
Pois bem, o sexo representa a área mais íntima de um casal. Então é a parte mais íntima do ser humano, de um casal, quando eles estão se relacionando sexualmente. E é uma bênção. Uma bênção. O sexo foi feito para ser uma bênção. Motivo de união e motivo de alegria entre o marido e a mulher. Pois bem, quando eu falei quem criou o sexo foi Deus, né? Quem criou os órgãos sexuais foi o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Ah, foi o cão. Não tem nada a ver, né? Então Deus criou o sexo, mas foi o diabo, o ser humano e o diabo que deformou a questão sexual, né? Há uma deformação na sexualidade, uma associação errada, uma associação errada, ou seja, sexo seria associado a safadeza, sem vergonhice, cachorrice, né? A dor, a supremacia, ou seja, o poder de um sexo contra o outro. Não, nada disso. O sexo deve estar associado ao amor, ao serviço, ao carinho, ao doar, ao receber. É esta a visão sexual que devemos ter. Pois bem, a essência do sexo, ela é santa. O sexo é santo. Foi criado por Deus e ela deve ser praticada como um ato saudável e maravilhoso que é o sexo. E seria não somente carnal. O sexo não seria feito só com a carne. Ele também seria feito com a alma, com o espírito. Então o sexo também seria espiritual. Por isso que também algumas religiões, eles usam o ato sexual como uma forma de culto. O diabo sabe que existe algo espiritual no sexo. E esse algo espiritual pode ser usado para o lado dele. Então ele sabe como entrar. E muitas religiões usam o sexo como forma de culto. A religião grega muitas vezes usou, né? O Velho Testamento tem uma visão diferente do sexo que nós temos hoje. Por exemplo, o Velho Testamento ele tem uma visão onde o homem podia casar com 2 mulheres ou mais, né? Temos Abraão casou com 2, Jacó casou com 2, né? Abraão casou com Sara, depois veio Quetura. E Jacó casou com 2, José também teve 2. Salomão exagerou, né, na dose e chegou a muitas e muitas mulheres. E isso lhe prejudicou. Porém, ninguém viu ninguém caçando Salomão, porque Salomão tinha 3.000 mulheres. Ah, vamos derrubar Salomão, porque Salomão está em pecado. Não. Agora Davi eles tentaram derrubar. Por quê? Porque Salomão tinha 3.000 mulheres legalizadas, né? Que tinha as mulheres e as concubinas. A pessoa que concubina é quenga, não é. As concubinas ali eram mulheres não nobres, mulheres de linhagem não nobres. Então era mulheres de linhagem nobre e mulheres que não tinham linhagem, né? Mas o que aconteceu com Davi? Que Davi possuiu a mulher do outro, ou seja, ele legalizou o mal na vida dele, né? A ação do mal na vida de Davi foi legalizada. Pois bem, e de Salomão não. Salomão estava casado com muitas mulheres, mas todas elas eram dele, né? Todas as mulheres eram dele e ele não roubou de mulher de ninguém. Então não tinha como acusar a Salomão de nada. Então o Velho Testamento tinha uma visão diferente. O adultério era punido com morte no meio da rua a pedradas. Inclusive Jesus Cristo baniu essa prática. Jesus Cristo disse: olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E ninguém quis atirar a primeira pedra porque todos tinham pecado. Agora havia uma incoerência aí que só as mulheres eram mortas, né? A mulher que adulterasse era morta, mas o homem que adulterasse não era morto. Então aí já havia uma grande incoerência da carne dos judeus da época, né? Então era permitida a bigamia, era permitido ter muitas mulheres, né? Só que as mulheres eram punidas com morte quando adulteravam. O Velho Testamento, ele trata o sexo diferente, né? Porém, mostra a cultura da época, a visão da época acerca do sexo. Quanto mais filhos, melhor. Então um judeu tinha 15, 30 filhos, porque ele sabia que ele queria formar o exército dele
com filhos. Então, todos os judeus queriam ter muitos filhos, porque eles, com muitos filhos, eles teriam condições de guerrear, de plantar, de colher. Então, teriam empregados, os filhos seriam empregados dele e o pai teria muita força perante a sociedade. Então, o Novo Testamento, né, o Velho Testamento, a questão do casamento, a pessoa casava com quem o pai indicava, né, não tinha esse negócio de namoro, não. Às vezes até o cara queria e falava com o pai, tá certo, você vai casar com minha filha, mas você tem que trabalhar 7 anos para casar com ela. E às vezes o cara era enganado, como Jacó foi enganado, casou com a irmã e depois trabalhou mais 7 anos para casar com a mulher que ele queria. Pois bem, no Novo Testamento, a coisa foi mais bem ordenada. Jesus Cristo ordenou mais as coisas. Proibiu esse negócio de matar por adultério, que ainda hoje, atualmente, today, as pessoas ainda morrem por adultério lá nesses países. Eles ainda matam impiedosamente as mulheres que adulteram. Agora a incoerência continua. Eles continuam matando mulheres. Só mulheres. E os homens? Os homens não. Pois bem, no Novo Testamento, Jesus Cristo, né, aconselhou que o presbítero, ou seja, o ancião da igreja, fosse marido de uma só mulher, não dada ao vinho, etc. Então houve uma ordem e veio aí a questão das culturas, né, e houve um aculturamento. Porque esse negócio de sexo não é só, Deus não tem na Bíblia assim, faça sexo, agora é assim, depois é assim, depois é assim. Não. No sexo Deus deixou livre também. Né? Agora ele ordenou na palavra dele, através dos seus servos, para que não virasse bagunça, né? Então, os problemas sexuais foram muitos. No Antigo Testamento, sexo com animal, por isso que Jericó foi destruída. Em Jericó, os caras faziam sexo com animal. E outras práticas sexuais, como de Sodoma e Gomorra, Deus não permitiu. Não aguentou, não suportou, porque ele achou de onda aquilo ali. E Sodoma e Gomorra chegava a ser uma cidade estupradora. Você passava por dentro dela, tinha que fazer sexo, era obrigado, o imposto era o sexo. Não, eu dou aqui R$1.000, não, nada disso. É o sexo. Então, estava infringindo os direitos alheios. Pois bem, continuando, no Novo Testamento, os apóstolos, eles, como Paulo, não tinha esposa, tudo indica que viúvo, né? E outros apóstolos tinham suas esposas, né? E aí nasceu a igreja e a sociedade, e a sociedade que nós conhecemos hoje. No Novo Testamento ele trata o sexo, né, e proíbe até o divórcio e permite apenas em relação sexual ilícita por parte da mulher. Né? Isso aí, hoje temos a nossa cultura sexual bem influenciada pela fé do Novo Testamento, né, pela fé da igreja e pelos dogmas, pela crença sexual. Pois bem, queremos ver o sexo de uma forma histórica. Historicamente, percebemos que o sexo ele sempre foi o mesmo. Hoje tem prostituição, mas antigamente também tinha. Né? Hoje tem as casas de swing, antigamente eram os templos, né? Os templos das deusas, era a relação sexual de 400 pessoas com 15 sacerdotisas. Então eles faziam sexo para glorificar o Deus deles. Então sempre houve, imundice sempre houve, sexo com animal sempre houve. Não é novo não, não adianta que dizer, hoje está demais, hoje está demais. A cachorrada na área sexual sempre houve, não vai dizer que não houve não, que sempre houve, cabaré, sempre houve. Mas aqueles que querem se purificar, também sempre houve, glória a Deus. Aquele homem, aquela mulher que quer viver uma vida íntegra, sempre houve. Né? Em todas as religiões, sempre houve pessoas que entraram numa devassidão muito grande e outras que viviam uma vida séria, piedosa. Né? Com o advento da Igreja Católica, os clérigos, né, foram proibidos de casar, mas não foi desde o início não, né? Na era medieval ainda casavam os cavaleiros templários, alguns sacerdotes, tinham bispos riquíssimos casados, né? E isso depois a igreja proibiu o casamento de padres, né? E enfim, do seu alto clero.
Essa foi uma decisão pessoal da igreja. No mundo evangélico, né, a questão sexual, ela sempre foi muito rígida também, né, principalmente entre os calvinistas, usando a Ana Batista, a questão do adultério, era sempre tratado como um pecado terrível que merecia banir aquela pessoa daquela sociedade. Se fosse um pastor, seria banido, né? Então a questão sexual, ela vem caminhando. Aí hoje, com a ascensão da internet, o cara clica ali, vê meio monte de coisa, tal, é as criancinhas com 10 anos olhando sexo, né? E aí começou a haver uma expansão sexual muito grande, e essa expansão começou a trazer alguns males. Viciados em sexos virtuais, né? A divulgação de relações sexuais diferentes da normal foi muito grande, e os pais muitas vezes ficaram perdidos, porque o que fazer? Proibir, dizer, mostrar, deixar ver, o que fazer? Né? Então a questão sexual, ela é ordenada pela Bíblia. A Bíblia diz para nós praticarmos sexo santo. O que é sexo santo? Com licença, minha irmã. Não, sexo santo é aquele sexo sem o defloramento, sem forçar a barra, um sexo normal que Cristo criou. Vamos para a nossa próxima palestra e vamos ver o que o livro Enigma dos Sonhos fala sobre o sexo e a teoria do sexo atômico. Legal, vamos para a próxima. Deus te abençoe e assista a próxima palestra. Muita paz, muita luz no teu caminho, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, vamos continuar o assunto sobre sexo. A primeira parte deste vídeo nos falou sobre o sexo, a religião, as culturas. Aprendemos que o sexo, ela tem uma parte material e tem também uma parte espiritual. Que cada cultura tem a sua visão pessoal de sexo. Muitas vezes exagerada de um lado, e no outro lado não é exagerada. Isso aí é até compreensível, cada um vê o sexo conforme a sua cultura. Que Deus também deixou ordens para o sexo, porém deixando a cultura livre para escolher a forma, como é que deve se fazer e tudo mais. Só que houve uma ordenação. Até porque se não houvesse ordenação na área sexual, viraria uma bagunça, né? Então essa é a primeira parte do vídeo, a número 1. Se você não assistiu, assista a primeira parte, é muito importante. E agora vamos dar continuidade, começando declarando novamente que o sexo é uma bênção. Quem inventou o sexo foi Deus. Quem fez os órgãos sexuais foi Deus. Deus é o autor do sexo. Agora o homem banalizou, né, e complicou muitas coisas, porém o sexo é uma bênção de Deus. Você que é casada, você que tem o seu parceiro, você tem que utilizar o sexo para abençoar o seu relacionamento. Você tem que ser uma pessoa que agrade o seu parceiro, né, que satisfaça ele, e de todas as formas que você puder melhorar a sua relação sexual, melhore. Porque existem muitas pessoas que são boas de oração, são boas de palavra, são bonitas, mas são ruins de cama. E nisso aí, às vezes são chatas, são abusadas, não é questão de doença. E isso muitas vezes acaba um relacionamento. O marido procura, ela não quer, às vezes a mulher procura e o cara não quer, né? Ou seja, bota muitas regras. Isso aí são defeitos na área sexual que devem ser corrigidos. Conheço muita gente que marcha para Jesus, profetiza, mas é um fracasso na cama, e o marido passa 2, 3 meses querendo fazer sexo com ela, não, ou com ele, não, porque não é assim não, isso é coisa da carne. E é da carne mesmo, mas é uma coisa boa, do bem, que Deus deixou para você desfrutar. Deus deixou o sexo, não foi o diabo que inventou o sexo não. Ele não teria capacidade de inventar uma coisa tão boa. A única capacidade que ele teve foi de deformar o que Deus fez. Mas Adão e Eva faziam sexo sim. Havia uma sexualidade sadia no meio de Adão e Eva. Freud, o pai da psicanálise, coloca o prazer sexual como o princípio das ações humanas.
Ou seja, a primeira teoria de Freud, que é o id, ego e o superego, coloca, né, o sexo como princípio das reações humanas. O ser humano faz algo baseado no prazer. Depois ele lança a sua segunda teoria, que é a fase anal, a fálica, a primeira anal e a genital. Então, segundo ele, as pessoas seriam dominadas por essas fases. Pois bem, Freud hoje não é tão bem usado, utilizado e admirado como antigamente, por causa de algumas teorias dele contra algumas práticas sexuais que ele trata como doenças. Então hoje, a psicologia moderna está praticamente excluindo Freud das suas análises, né? Eles estão praticamente excluindo. Grandes psicólogos estão praticamente excluindo Freud e desprezando Freud por causa dessas declarações sobre práticas, né, sexuais que para Freud seriam doenças. Pois bem, existem muitos tabus, regras. As regras são importantes, sim. Imagina todo mundo fazendo sexo com todo mundo, sai no meio da rua, faz com todo mundo. Existe um lugar que é assim. Na África tem alguns lugares que o cara tá, a mulher está passando, o cara vai lá e faz. E pronto, não quer saber de quem é, como é. Por isso, em muitos lugares da África, em primeiro lugar está a AIDS. Né? E não tem alguns lugares, né, alguns lugares tribais, né, eles não têm regras para a questão sexual e fazem sexo à torta e à direita como fossem animais. E isso traz muitos males, né? Muitas guerras foram feitas por causa do sexo, né? Temos aí a famosa guerra de Troia, né? Cavalo presente de grego, né? Os gregos e a cidade de Troia. Por causa de uma mulher, morreu milhares de pessoas. Quantas vezes na história não se repetiu isso, né? Por causa de uma mulher, né? Algumas pessoas, por causa de um órgão sexual, né? Se matou tanta gente e morreu muita gente. Então, o sexo faz parte da área do poder, do domínio, e muitas vezes foi usado como desculpa para matar, para destruir, e na verdade ele é uma bênção. O sexo veio para construir, para gerar amor, para gerar, tem que ter tesão mesmo. O marido tem que ter tesão pela esposa, a esposa pelo marido, e o sexo foi dado como uma lei, a lei da necessidade, né? Tudo nesse mundo tem a lei da necessidade. A planta precisa da água, precisa da terra, do sol, né? Então nós precisamos de tantas coisas, inclusive de outra pessoa. Porque Deus poderia ter feito o homem sem precisar de ninguém. Eu não preciso de ninguém. Mas o homem precisa de mulher e da mulher precisa do homem. É coisa normal, natural. É coisa do cão. Ele já está com enxerimento e tal. Não, é isso aí. É algo natural que deve ser ordenado, mas não por ordens burras, mas a harmonia que Deus tem criado. Durante os tempos encontramos até religiões onde eram proibidos mulheres transar com seu marido nua, né? Tinha até uma janelinha, o cara abria a janelinha e depois fechava para não ver nada. Exato, grandes religiões que sobrevivem até hoje tinha isso como doutrina principal da fé deles, né? Botaram muitos tabus de homens, né? Não pode beijar na boca, não pode raspar as axilas, não pode raspar as pernas, não pode. Muitos líderes frustrados, né? Eles colocaram muitos tabus loucos, às vezes até idiotas, você vê na história das religiões, né, a questão do sexo. O sexo sempre foi meio complicado de entender por causa disso, porque ele não envolve só uma coisa. Cada pessoa tem uma mente, tem uma maneira de pensar, de ver o sexo. E cada nação tem uma maneira de ver o sexo também. Encontramos, por exemplo, na tribo indígena, todo mundo pelado, mas as meninas casam tudo virgem. Aí encontramos no meio dos brancos, nós, né? Tanta regra, e de vez em quando surge um louco aí matando, estuprando, né? Cheio de traumas, cheio de demônios. Então, a questão sexual deve ser vista com cuidado e equilíbrio. O sexo veio para equilibrar você, né? Veio para equilibrar sua mente, o seu casamento. Algumas regras são loucas, alguns tabus são loucos, né? Eu já vi gente dizer, olha, onde está na Bíblia que pode beijar na boca? Eu não beijo na boca da minha esposa. E esse cara que dizia isso, ele acabou caindo em adultério com uma menina de 16 anos. Será que ele beijou na boca dela? Então, era um tabu idiota, imbecil da cabeça dele.
que não beijava a mulher dele, na boca não, porque Deus não fez a boca para beijar. Isso é uma coisa dele, pessoal, não é da religião, não é da Bíblia. Então muita gente até critica o cristianismo, né? Porque existem algumas regras loucas que alguns líderes botaram. Mas regras são necessárias. Regras são necessárias. Tem que haver regras. Os países, as nações, as tribos que mais são bem-sucedidas são aquelas que têm uma lei pessoal, uma regra pessoal. Aquelas mais à vontade são atrasadas, são pobres. Fulano é muito à vontade, tal, tudo bem, vai para lá, né? Principalmente na área sexual, existem nações que tinham erros sexuais, considerados erros sexuais, e essas nações não vingaram. Por quê? Transavam com animais, tinham defloramento, tinham deuses onde o culto era sexo. E aí essas nações não sobreviveram perante a grande mobilização do mundo. As nações que mais tinham regras, como a nação de Israel e outras nações que tinham bastante regras, né? Essas nações conseguiram se estabelecer e se preservar de muitas coisas. Bem, não, mas isso é preconceito. Olha, a questão do preconceito, conceito pré-estabelecido. Nem todo conceito pré-estabelecido, ele é maléfico, né? Um dia uma mulher doutorada em psicologia, nós falando sobre sexualidade, conversando com ela disse, olha só, cachorro ali, ó, né? Faz sexo, tem várias práticas sexuais entre os cachorros, tal. Aí eu disse para ela, doutora, vamos imitar agora os cachorros. Você sabia que o cachorro dorme com a mãe, dorme com a irmã, dorme com a filha? Aí ela, então a questão de regras burras não está ligado só à religião, não. Tem muitos pseudo-psicólogos com as suas liberais demais, que na boca dele, não, que isso, tal, porque segundo Jung, Freud, não sei o que lá, isso que lá. Rapaz, pronto, se não tiver uma regra, então vamos dormir com a mãe, dormir com a filha, dormir com o filho. Vamos a sociedade vira de cabeça para baixo, porque a moral está associada ao sexo, o poder está associado ao sexo. Então tem que haver sim, limites e regras. Tem que haver um certo limite, uma certa regra, né? Não, isso não tem nada a ver, não tem nada a ver. Você sabia que a maioria das doenças sexuais vem de animais? As pessoas que transavam com animais, essas pessoas adquiriram doenças dos próprios animais e repassaram para a humanidade toda, né? Então, a questão das regras são importantes, né? Os benefícios do sexo são muito grandes, então é aconselhado você utilizar essa ferramenta maravilhosa dada por Deus que está no seu corpo para agradar o seu parceiro. Não seja chato, não seja abusado. Preste atenção no que eu estou falando. Não seja chato, não seja abusado. Seja um bom amante. Na cama, seja um bom amante para o seu esposo, para a sua esposa. Essa é a vontade de Deus. Não fique com esse tabu, não. Isso é feio, aquilo é feio. Não tem nada feio entre um homem e uma mulher. Nada feio. Foi Deus que fez. Então está feito. Não porque meu avô não era assim, minha avó não era assim. Bem, seu avô é seu avô, sua avó é sua avó, como é você? Né? Muita gente dentro da igreja, Jeová, eu te adoro, Jeová. E a mulher em casa com uma raiva danada. Ou o homem em casa com uma raiva danada porque pede sexo, quer sexo. E o cara, não, peraí, eu estou aqui adorando a Deus. Jesus maravilhoso, tal. Olha, na hora da fé, é hora da fé. Na hora da cama, é cama, meu amigo. E não pense que Deus fecha os olhos, não, coisa feia, não. Deus tem prazer que vê os seus servos tendo prazer. Isso é safadeza, isso é sem vergonhice. Não, não é. Isso é algo que Deus deixou. Amém? Leia Cantares, que você vai ver Salomão elogiando os seios das mulheres, da sua mulher, elogiando o pescoço como uma torre que foi feita para empendurar um homem, né? Chega até a chamar a sua mulher parecida com a égua de Faraó, porque a égua de Faraó era grandona, tem os quadris bem, né? Bem feitos. Isso é sexo. Rapaz, rasga o livro de Cantares.
da sua Bíblia. Rasga o livro de Cantares da sua Bíblia, se você for tão santo. Essa santidade é burra, é religiosa, é questão particular de uma regra pessoal sua. Pois bem, então não adianta esses psicólogos dizerem, não, porque o cachorro dorme com a cachorra e a gata, são animais. Animais são animais, homens são homens, pensamos, agimos, temos toda uma estrutura psicológica diferente dos animais. Existem muitas ordens. O mundo é louco, viu? O mundo é louco. O mundo é aquele mundo que manda adulterar, mas também é aquele mundo que quer ver você se lascar. Né? Preste atenção, não vai na onda do mundo, não. O mundo é mandado pelo diabo. Né? Também não é para você ficar, eu vou dormir de paletó, a minha zoba é engomada, com goma, tal, ainda tem uma gravatinha. Né? Isso aí é burrice. Né? Nós estamos aqui, então você tem que ser um bom homem, uma boa mulher, para que você agrade ao seu parceiro. Se você não agradar ao seu parceiro, a Bíblia diz que aquele que aborrece a mulher, as orações não são recebidas. Então, você tem que agradar a sua mulher. Homem, super-homem, não é aquele que consegue conquistar muitas mulheres. É aquele que consegue conquistar uma mulher várias vezes. Isso aí é legal. Pronto. Então, os mandamentos são legais. Os traumas, se você teve trauma sexual, né, você tem que ter força para deixar esse trauma, porque cada pessoa é cada pessoa. Cada homem é cada homem, cada mulher é cada mulher. Se você foi traída, se você foi traído, ou se você traiu, ou se você se meteu numa confusão sexual, passado é passado. Peça ao Senhor Jesus Cristo que apague o seu passado da sua mente. Porque Jesus perdoa, o tempo passa, e você tem que se corrigir a partir de agora. Ele sempre dá a chance de um novo recomeço. E isso é da Bíblia. Vinde a mim, vamos conversar. Se os teus pecados forem igual vermelho, né, como escarlate, eu tornarei branco como a pura neve, né, pura lã. Então os traumas do passado devem ser deixados no passado. E não devem nem ser comentados agora com a sua nova parceira, com o seu novo parceiro, com a sua nova esposa. Ah, porque no passado, não aconteceu isso porque no passado, você está querendo criar peninha. Isso não é benéfico. Não. Você tem que passar, passou. Como é que foi? Foi. E aí, como é que foi? Foi. Agora o importante é o agora, o today, o hoje. Pois é. Né? O sexo é benéfico, a religiosidade na cama é terrível. Oh, aleluia, glória a Deus, mulher, vamos fazer sexo daqui a 12 meses. Né? Isso é religiosidade, às vezes não tem nada a ver com Bíblia. Faz parte de uma mente recalcada, de uma mente envelhecida, né? Que não evoluiu. Né? Não evoluiu. Então, religiosidade da cama, recalque e associações danosas. A nossa vida sexual ela é feita de associações. Então, você deve associar a seu filho, né, a quem você está criando, associar o sexo a coisas boas. Se o guri vê uma galinha namorando com um galo, você vai dizer, eles estão brigando. Não, eles estão fazendo amor. Estão fazendo um pintinho, estão fazendo sexo. Porque se você associar o sexo a coisas ruins, a dor, é justamente isso que os grandes estupradores e malucos desse mundo associaram. Sexo à dor. Na verdade, o estuprador não é um homem viciado em sexo. O estuprador é um homem viciado em dor. Porque se ele quiser sexo, ele pegava ali 10 reais, ia ali na zona e tinha mulher à vontade para ele. Mas não, ele quer aquela mulher gritando, não, por favor, não deixe, eu sou casada, eu não quero. Então ele associou o sexo, a sexualidade do coração dele, das emoções, está associado à questão da dor, do defloramento, da posse, né?
Então, as associações do sexo começam desde novo. Você que é pai, você que é mãe, ensine sexo a seu filho de uma forma normal, não, né, de uma forma liberal. Escuta o que eu estou dizendo, de uma forma normal. Sexo é bênção de Deus. E Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. Né? Ah, homem é bicho safado, mulher é bicho safado, sem vergonha, cachorro. Não existe isso. Aí é falta de educação, falta de preparo, ou você associar o sexo a qualquer coisa ruim, a dor, a briga, a confusão. Não, você tem que associar a bênção, a carinho, a coisas boas que Deus deixou para você, eu, todos nós desfrutarmos. Essa é a nossa porção na face da terra, assim diz Salomão. Agora vamos falar sobre a teoria do sexo atômico. Essa teoria está no livro Enigma dos Sonhos e foi registrada na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Parece uma coisa louca, né? Teoria do sexo atômico, dá a entender o cara transando com a mulher e depois ela... Não tem nada a ver. A teoria do sexo atômico, ele trata o sexo como não somente uma questão de prazer momentâneo e carnal, mas de uma transmissão de dados, baseado na Bíblia, né, e nas nossas teorias pessoais. Isso é só teoria. Se você gosta de teoria, tudo bem. Se não gosta, né, aí você tem que mudar de vídeo. Tá? Porque esta é a parte da teoria. A teoria diz o seguinte, que o sexo é uma transmissão de dados incrível. É como um pendrive. O pênis do homem seria um pendrive encaixado na mulher, e ali a transmissão de dados indo e vindo, indo e vindo. Aqueles ai, e tal que acontece no sexo, aquilo ali são as naturezas se comunicando. A nossa natureza animal, a nossa natureza energética, emocional e a nossa natureza espiritual. O sexo também seria espiritual, né? Como foi falado no primeiro vídeo. Por isso que muitas religiões utilizavam sexo nos seus rituais, até de magia negra são utilizados sexo. Porque existe uma parte de transmissão de dados. A Bíblia diz, então fulano conheceu cicrana. Então, no original é conhecer mesmo. Então é como se você estivesse viajando dentro da carne daquela mulher. Então acontecem coisas no subconsciente que nós não imaginamos. O sexo não é apenas uma questão, né, motora, é uma questão espiritual. Ele seria algo que nos levaria para dentro do universo desta mulher, deste homem, e aquela pessoa seria literalmente lida, né? A carne seria uma, de Adão até nós seria uma carne só, em diversas manifestações dessa única carne. A Bíblia diz que a carne do homem é uma só. Então, não é a carne do branco, a carne do negro, a carne do amarelo, a carne do índio, não. É uma carne só em diversas manifestações. Cada carne dessa guarda informações que a outra não tem. Então o sexo, segundo a teoria do livro Enigma dos Sonhos, a minha teoria, registrada na Biblioteca Nacional, o sexo seria atômico. Passaria uma energia atômica tremenda na relação sexual, e o cérebro e toda a nossa vida chamada inconsciente ou de outras consciências receberia inúmeros dados bons, dados às vezes não bons, né? E esses dados seriam computados, é como se a gente estivesse assistindo um filme, né? Poderíamos até dizer, por favor, eu posso ler você? Então, seria uma leitura da pessoa que é a nossa esposa, que é o seu marido, seria uma leitura. Além de ser um pacto espiritual entre você e aquela pessoa, um pacto prazeroso, porque o sexo foi feito para dar prazer, ele não foi feito só para reproduzir, não. Sexo não foi feito só para reproduzir, não. Sexo foi feito para ter prazer. E prazer você não só sente na penetração, não. Você sente num beijo, num carinho, né? E também lá. Não adianta você vir com aquela questão da religiosidade. Bispo Macedo falou que o sexo é para dar prazer. Botaram ele no jornal, tentaram sentar um pouco. Sexo não é pra... Quero ver alguém fazer sexo sem prazer? Queira ou não, sente algum prazer. E por quê? Porque esse sexo foi feito para dar prazer, é uma máquina de prazer. Por que este prazer? Esse prazer é justamente uma transmissão de dados. Transmissão de dados que começa desde um espermatozoide até, né, quando o espermatozoide encontra com o óvulo, né, o espermatozoide encontra com o óvulo. Ele traz milhares de informações
do homem. E o óvulo, milhares de informações da mulher. São bilhões de informações. Cor de cabelo, cor de olho, a DNA dos parentes, informações espirituais também. O espermatozoide vem ali, mas ele vem de uma forma espiritual também. Lá vem o óvulo espiritual também. Quando se emenda, nasce o espírito humano. Né? Nasce o espírito humano. Então tem algo espiritual no sexo. Você não ia nascer de uma relação imunda, de uma coisa imunda, terrível, satânica. O sexo é algo extremamente diabólico. Então, o diabo seria o pai do sexo? Não, é Deus o pai do sexo. E você veio de algo maravilhoso, que é o sexo. Não tem nada nojento. Nojento está na mente das pessoas, que muitas vezes são recalcadas, não se dão bem no sexo, têm traumas, né, foram criadas de uma forma errada. Né, e a Bíblia, pega a Bíblia para provar aquilo que eles pensam. E não de fato aquilo que é de verdade. Então, o sexo para o livro Enigma dos Sonhos é uma transmissão de dados, né, tremendo. O pênis e a vagina seriam um pendrive encaixado, então ali se trocaria informações inúmeras, tudo. É como você pegar um pendrive de 12 gigas, aí o computador começa a ler, depois o computador joga a mensagem para dentro do pendrive, o pendrive joga para dentro do computador. É justamente isso que acontece no sexo, segundo o livro Enigma dos Sonhos. Seria uma transmissão de dados espiritual, emocional e físico. Então o sexo teria essas três partes. O físico, aí tem o espermatozoide, tem os óvulos, o emocional, o energético, seria as emoções que são compartilhadas. Por isso que uma pessoa, quando é casada com uma outra pessoa, ela passa a parecer, ela passa a falar igual, ela passa a ter os mesmos sonhos, porque ali há uma troca de informações constantemente. E também espiritual. Né? Seria uma forma de relacionamento espiritual. O sexo seria algo maravilhoso, criado por Deus, com três faces. A face da matéria, né? A face da emoção, da energia e a face espiritual. Então o sexo seria um imenso pendrive, seria um painel de controle também. Através do sexo se pode transformar a alma da pessoa, exato. Ou seja, uma pessoa violenta casa com um cara muito calmo. Ou seja, a mulher é violenta, ela é braba, ela casa com um cara muito calmo, ela vai automaticamente passando esses dados via sexo, via pendrive, pênis, né? Pênis, pendrive, de repente esse cara lesão, calmo, vira um gigante, enfrenta todo mundo na rua, chama todo mundo pra briga, e ela mesma fica admirada. Eu casei com um homem tão calmo, né, tão legal, que esse cara tá violento que só. Ela passou esses dados para ele através do sexo. Interessante isso aí, né? É a teoria do sexo atômico. Que quando há a ejaculação, haveria uma explosão de energia muito grande, captada até pelo centro da Terra e espalhada pelo universo. Seria grande mesmo. Né? Veja a Torre de Tesla. A Torre de Tesla parece com um pênis. Né? Foi a melhor forma que Tesla encontrou para transmitir eletricidade sem fio. A Torre de Tesla nasceu para revolucionar a eletricidade no mundo. Ela prometia transmitir eletricidade sem fio a centenas de quilômetros. Então o cara teria um aparelho, e esse aparelho receberia energia sem fio. Então o camarada está, vamos dizer, na cidade de João Pessoa, capital, da Paraíba. Então, de lá chegaria a eletricidade em Campina Grande, sem fio, sem danificar nada. Né? Rio de Janeiro, né? Chegaria ali em toda a região do Rio de Janeiro, no antigo estado da Guanabara. Então, resultado, essa torre de Tesla, que era um gênio da eletricidade, ele descobriu que o formato também é uma forma de transmitir eletricidade. A forma geométrica é uma forma de expandir energia, eletricidade. E a torre de Tesla seria justamente isto. Seria uma espécie de pênis elétrico que espalharia eletricidade
por toda aquela região. Então, a visão do sexo atômico, do livro Enigma dos Sonhos, seria esta, que é uma visão de eletricidade, é uma visão de dados, e existem muitas energias que nós não conhecemos ainda, e ainda estamos estudando e descobrindo tantas e tantas partículas elétricas que saem dos ossos, do corpo, da mente humana, dos olhos, né? E o pênis seria um transmissor de eletricidade incrível. A vagina também seria um transmissor de eletricidade incrível. E aqueles gemidos e ai e ui que tem numa relação sexual seria uma transmissão do inconsciente, seria a parte animal. Como todos os animais que existem dentro de nós, é como se Deus tivesse pego todo o DNA de todos os animais, colocado dentro de um copo, vamos dizer assim, misturado, e colocado dentro do homem. Então, dentro de nós tem o quê? Tem um leão, tem tudo, né? Tem todos os animais, tem a cobra, tem o carneiro, tem tudo. E esses animais se comunicam na hora do sexo, por isso tem essa parte, né, de tantos gemidos animalescos, né, que o sexo oferece. Essa seria uma transmissão de dados do chamado inconsciente. E esse inconsciente teria a sua parte coletiva e individual. A questão do sexo, o livro trata o pênis e a vagina como plugs. Não tem o plug do microfone que você coloca lá? Pronto, seria exatamente isso. Está lá o microfone. Se você não plugar o microfone não fala. Você tem que plugar o microfone lá no amplificador. E o amplificador vai pegar o som do microfone e vai amplificar. E assim seria os órgãos sexuais, seriam plugs. E existem diversos plugs no nosso corpo, né? Os olhos seriam um plug, e o pênis seria um plug, a vagina seria um plug, criados por Deus, criados pelo Senhor Jesus Cristo. A moral é associada à questão sexual. O procedimento sexual, ela representa todo o procedimento do ser humano. Isso perante as culturas, a história e o tempo. Ou seja, por isso que existem tantos palavrões associados ao sexo, e coisas associadas ao sexo às vezes chamam mais atenção do que qualquer outra coisa. Veja que se um pastor for denunciado, pastor ali enganou tal, não pagou tal, ninguém nem liga, né? Mas se o pastor fez sexo, eita, tira esse cara é imundo, tal. Então é como se o sexo fosse algo extremamente importante, de fato e que ele representasse toda a moral do ser humano. O cara que é mala no sexo, ele também é mala na vida. Seria mais ou menos por aí. Então a energia sexual é associada à moral, isso perante todas as culturas, não somente a cultura judaica. A grego-romana e todas as outras culturas associam o sexo à moral. Por isso também que o sexo, os órgãos genitais têm tantos nomes. É a parte do corpo humano que mais tem nome, seria as suas genitálias. O sexo também faz parte da lei da necessidade, como eu falei, né? A planta precisa da terra, né? A planta precisa da terra, da água, da luz. E o ser humano precisa do outro ser humano. O homem precisa da mulher, a mulher precisa do homem. Eu não preciso. Eu sou um homem santo, Jesus cuida de mim e eu não tenho necessidade alguma. Mentira, você pode até não ter mais esperança de ter, ou você acha que não consegue mais, ou já passou da idade, alguma coisa parecida, né? Ou teve muito trauma, mas que nós precisamos do ser feminino, sim. O homem teria uma energia e a mulher teria outra energia. Existiria a energia feminina e a energia masculina. A energia masculina e a energia feminina se manifesta até nos demônios, né? Temos demônios masculinos e demônios femininos. Demônios com origem masculinas, né, energética, e com origem feminina energética. A pombagira seria um demônio com origem feminina energética. E tranca-rua seria também. Nos Estados Unidos, em outros lugares, com outros nomes, mas aí eles tratam como fosse também feminino e masculino, mesmo em alguns países não existindo o masculino nem o feminino. No caso da palavra, né? O português tem a questão da palavra feminina e da palavra masculina. Porta, a porta, né?
né? No caso dos Estados Unidos é doll, então pode ser the doll, né? Não importa, não tem A nenhum, é OAS. Então a questão da necessidade é uma lei que existe em todos os mundos e no nosso corpo também. A questão da legalidade já falamos, a questão da transmissão de dados, né, é importantíssima. Rapaz, fulano transou com cicrano e mudou de vida, virou ruim, virou safada, virou isso. Por quê? Porque ele transmitiu uma energia para ela. Não é só questão da tara sexual, não. É a questão que o outro rapaz que transou com essa mulher, que se transformou, transmitiu para ela uma informação, um banco de dados fortíssimo que conseguiu mudar a estrutura emocional dessa mulher. É exatamente isso. Muda sim, a energia muda sim. Quando a pessoa transa com uma pessoa, dorme, faz amor, como você queira falar, que tem gente que fica, se ignora com tudo, né? Então, quando a pessoa dorme com alguém, essa pessoa absorve a energia dessa outra. Então, se torna uma energia atuante. Quando transa com outra, essa energia, ela é modificada, ela é adulterada. E aí a pessoa passa duas energias, aí começa a sonhar com cobra, começa a sonhar com serpente, com faca, tal, porque a natureza mesmo avisa, olha, tá havendo alguma coisa de errado, e avisa, e não tem esse negócio de religião não, avisa, pode ser qualquer for a religião, não existe lado também, olha, aquele ali Deus não avisa, aquele Deus avisa, não para, é uma lei, a lei do gatilho, é uma lei automática, é um aviso automático. Pois bem, vamos ver se você compreendeu a teoria do sexo atômico. O sexo seria uma fusão atômica. Essa parte material seria a expressão material do sexo, que muitas vezes tem gente que só vê essa expressão mesmo. Mas haveria uma transmissão de dados, repetindo para você entender, parecida com essa que nós usamos no pendrive. Colocamos o pendrive e ficamos em conexão com o computador. Né? Existem vírus emocionais também no sexo. Alguém pode passar um vírus emocional. Ou seja, o cara tem uma doença emocional, pode passar para a mulher pode passar para o cara. Por isso que Deus colocou tantas regras na questão sexual para proteger. Tudo que vem de Deus é para nos proteger, para fazer o bem. Haveria uma troca de dados, uma transmissão, não somente na vida atual da pessoa, mas também na vida dos antepassados. Onde é que estão os antepassados seus? Onde é que está sua bisavó, tataravó, tataravó? Dentro de você. Esses antepassados estariam energeticamente em dados dentro de você. Você automaticamente seria uma gaveta cheia de dados. Continuando a palestra, né, pertencente ao livro Enigma dos Sonhos, sobre os sonhos e o sexo e os sonhos, quero dizer para você que você é convidado para ler o livro Enigma dos Sonhos. Está no endereço enigmadossonhos.blogspot.com. Então você está cordialmente convidado para ler este livro totalmente grátis e assistir a palestra sobre os sonhos e o sexo número 1. Nós vamos agora para a palestra número 2. A gente viu que, né, os motivos dos sonhos eróticos, né, por muito pensar, memórias, né, viagens através do DNA, uma expressão da sua própria natureza. Nós também temos, na questão dos sonhos eróticos, a gente viu que é por muito pensar, viu que era viagem através do DNA, de memórias, né, uma expressão da própria natureza, mas também tem algo muito sério. Às vezes, em alguns casos, existe também uma expressão do mal nos sonhos eróticos. Olhe bem, você está pegando a segunda palestra, você tem que ver a primeira parte da palestra, né? Que por muito pensar, então a pessoa alimenta o sonho erótico, né? Memórias, né, de namoradas e mulheres passadas, viagem através do DNA, seria a memória dos antepassados, e uma expressão da própria natureza, ou seja, a natureza querendo se aliviar. E agora vem uma intervenção do mal. Intervenção do mal, exatamente isso. Ou seja,
existem espíritos que se infiltram nas pessoas e possuem a pessoa. Eles começam a possuir essas pessoas através de sonhos. Ou seja, eles começam a intervir na vida das pessoas através de sonhos. Então esses espíritos, eles costumam transar com as pessoas. São a possessão sexual, né? Possessão sexual. Apesar desse tema não ser muito falado, nem muito fomentado, existe uma quantidade muito grande mesmo, desses acontecimentos. Muito grandes. Ou seja, muitas pessoas começam a ser possuídas, literalmente, por espíritos através dos sonhos. Ou seja, espíritos como Pombagira, e Chucaveiras e outros espíritos costumam apresentar-se às pessoas e transarem com essas pessoas por intermédio dos sonhos. E depois eles passam a transar com as pessoas através da realidade mesmo. Existem inúmeros casos onde os espíritos possuem mulheres e homens através de suas transas. Mas por que os espíritos possuiriam as pessoas sexualmente? Primeiro, eles estudariam a sequência de DNA da pessoa para saber mais ou menos a quem essa pessoa puxaria, qual é a corrente hereditária dessa pessoa, o que ele pode fazer, porque o sexo é bem maior do que nós imaginamos. O sexo é uma transmissão de informação atômica incrível. Não é somente aquele ato que a gente vê, material, animal. O sexo tem também uma expressão emocional e uma expressão energética. A expressão energética do sexo, segundo o livro Enigma dos Sonhos, registrado na Biblioteca Nacional, seria uma expressão superatômica. Ou seja, haveria no sexo uma transmissão tremenda de informações acerca do hereditário, das energias e tudo mais. As possessões demoníacas através do sexo, existem casos leves e casos graves, mas em todos eles a pessoa deve imediatamente procurar ajuda médica, ajuda espiritual, porque é o seguinte: se continuar dessa forma, o que acontece? As pessoas irão esfriar para o sexo real, para o sexo com o marido, para o sexo com a companheira, e por causa dessa intervenção sexual. E ela fortalecerá cada vez mais o espírito que está possuindo. Existem casos gravíssimos de estupros sexuais através de espíritos. Algumas pessoas chegam e dizem que é extraterrestre, que não sei o que lá. Claro, também são extraterrestres, os demônios são extraterrestres também, E eles podem se apresentar como tal, Ou seja, eles podem se apresentar de diversas formas. Esses casos leves, começam apenas com sonhos, Ou imaginações poderosas e masturbações. E depois começa a ter sonhos cada vez mais terríveis, e depois há uma possessão, a pessoa até acordada. Porque a possessão sexual é muito forte e ele sempre abrange o hereditário. Demônios costumam possuir as pessoas através do sexo. Então há demônios que só a presença desse demônio perto da pessoa, a pessoa começa a ter sonhos eróticos. No caso, principalmente o espírito intitulado Pombagira. Ele não precisa entrar numa pessoa para que a pessoa seja irradiada por sua energia negativa. Ele apenas precisa encostar. No momento que ele encosta, a pessoa começa a ter sonhos terríveis. E principalmente sonhos contraditórios, ou seja, sonhos com traições, a pessoa traindo com outra pessoa, e sempre sonhos que contradizem a moral da pessoa. Esses sonhos, se eles forem constantes, eles indicam que tem uma intervenção do mal e deverão ser tratadas como tal, procurar ajuda espiritual, um pastor, um padre, alguém que ore, que exorcize esse espírito. Então, a gente viu aí os casos do sexo e dos sonhos. O mundo dos sonhos, ele tem também a sua parte erótica,
né, sexual, e muitas vezes é benéfica, porque são sonhos que vêm ativar algumas partes do cérebro, né, que estavam, vamos dizer, passivas, estavam sem ser utilizadas. E geralmente quem tem um sonho erótico normal, né, da carne, então ele também ativa várias partes da matéria. É bom para a carne, é bom para um sexo normal. E a questão da alimentação é tremenda, né? A pessoa que fica alimentando o seu coração com sexo, certamente sonhará com isso. A questão também da necessidade. A pessoa que tem uma necessidade sexual muito grande, então se ele tem fome, ele sonha com comida. Se ele tem necessidade sexual, ele vai sonhar com sexo, né? E isso tem que ser analisado cuidadosamente. As pessoas que têm problemas sexuais, desvios, ou seja, desvaneios sexuais, essas pessoas também têm sexo bizarro, né? Sexo bizarro. E esse sexo, ele visa justamente isso, o contraditório da mente da pessoa, ou seja, desviar a normalidade da mente da pessoa para algo que não seja normal. Então os demônios também atuam em sonho. Mas como evitar essa atuação dos espíritos nos sonhos? É sempre orar na hora de dormir. A hora de dormir é a hora sagrada. As pessoas, através da modernidade, esqueceram a necessidade de Deus. Eles acham, porque eles têm um micro-ondas e um computador, eles acham que não precisam mais de Deus. Né? Precisamos muito de Deus. A nossa tecnologia é insuficiente para suprir a nossa necessidade e nos proteger do mal. O que deve ser feito é uma oração a Deus para que Ele proteja o nosso sono. Então, quando você for dormir, além de você analisar o ambiente que você vai dormir, que tem que ser um ambiente sadio e abençoado, você tem que orar a Deus, pedindo a Ele que proteja a sua hora do sono, e que você durma em paz, e que você tenha sonhos maravilhosos e abençoados. Porque quem é forte nos sonhos, será forte na vida, né? Você tem que saber lidar com os seus sonhos. Não adianta desespero, porque sonhos seguem outras leis. Não é as leis da matéria, eles seguem outras leis. E essas leis agem mais ou menos dentro desses limites que eu falei, né? Os sonhos eróticos são mais ou menos provocados por essas questões que eu demonstrei para vocês. Aqui fica o convite para você ouvir as demais palestras, ler o livro Enigma dos Sonhos. Queremos aqui demonstrar para vocês que o mundo espiritual tem algumas sequências que poderão ser compreendidas. Algumas pessoas, não, ninguém pode compreender os sonhos, só quem pode compreender é você. Venha para nós, no caso alguns psicólogos, venha para nós que a gente não ensina. Se ninguém pode compreender só a pessoa, por que eles chamam? Para analisar o sonho da pessoa. A Bíblia nos mostra, e também a vida e o dom de Deus nos mostra que podemos sim compreender muitos sonhos e nos relacionar bem com estes sonhos, né? Paz e luz para você.